Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Estamos retomando os assuntos que são caros para todos nós aqui na TV Vale. Hoje vamos falar sobre educação. Com a gente o secretário municipal de educação, Sérgio Nascimento, de volta aqui ao Painel Livre, primeira vez no nosso novo estúdio. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico, no canal 34 digital. O programa já disponível na plataforma do YouTube. E vamos conversar com o Serginho. Serginho, que prazer recebê-lo de volta aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Vale. Sempre uma alegria estar aqui e, de antemão, já começo agradecendo esse espaço democrático que a TV Vale sempre nos cede, esse convite carinhoso para estar aqui. É um assunto muito caro para a gente, como eu disse, né? Logo no início, falar sobre educação. E a gente não teve oportunidade, no pós-crítico da pandemia. Que balanço que é feito hoje? Que balanço vocês fizeram lá na Secretaria de Educação sobre a educação nesse pós-crítico pandemia? Olha, Marconi, eu acho que esse balanço é um balanço, a sua pergunta é muito objetiva, da educação do município de Diamantina, mas não se faz esse balanço sem considerar o todo. Eu entendo que não apenas Diamantina, mas o mundo e o Brasil fazem um balanço muito negativo da ausência das crianças nas escolas. Embora nós tenhamos tido sucesso com as medidas paliativas, com todos os recursos que nós buscamos para poder garantir o aprendizado durante o período da pandemia, esse período serviu para nos reforçar o entendimento de que nada substitui a escola. A presença cotidiana nas escolas. Escola é rotina, aprende-se também por repetição. Aprende-se com o convívio com a diferença, aprende-se com a administração dos conflitos. E a falta desses elementos gerou, sim, uma introspecção, gerou um prejuízo na aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Agora, do ponto de vista da busca de estratégias, o nosso balanço é positivo, porque tivemos que aprender a trocar o pneu com o carro andando. E nesse sentido, as experiências elas foram bastante exitosas, entre elas o programa Educa Mais Diamantina, em que tivemos a TV Vale como principal parceiro e construímos um banco importante de informações, de aulas que estão disponíveis para as famílias, para as crianças, para os adolescentes. Hoje a gente ainda acompanha a Rede Minas, produzindo as aulas, as videoaulas na Rede Minas. O projeto Educa Mais fez esse banco de dados. A gente tem uma internet, foi muito usado a internet, as redes sociais, mas não é aquela pseudo-ideia de que a gente está se aproximando das pessoas. Eu acho que a gente se afasta ainda mais das pessoas. É verdade, eu acho que esse é um dos principais desafios da educação nesse momento pós-pandemia. Porque se considerarmos as ferramentas tecnológicas, na realidade nós nos aproximamos do distante e estamos nos distanciando dos próximos. Eu comentava na rádio 98, em entrevista com o Jones, que se você considerar numa mesa com vários jovens, vários adolescentes ou mesmo adultos, cada qual com seu smartphone, todos estão ali ao mesmo tempo, mas ninguém está junto, porque está todo mundo conversando com quem não está ali presente presencialmente. Então, um dos maiores desafios que a escola tem, já que introduziu e ampliou o uso de tantas ferramentas tecnológicas em função da não presença física nas salas de aula, o grande desafio é colocar conteúdo de aproximação humana nessas ferramentas tecnológicas. Nós não podemos perder esse fio da meada. Eu andei pensando muitas coisas, a gente fica com tanta vontade de querer colaborar de alguma forma, Oficinas de rádio e televisão, para que as crianças possam aprender, quer dizer, redigir textos, o conteúdo didático mesmo para as novas tecnologias, até mesmo para a própria internet, rádio web, TV digital, acho que seriam ferramentas que podem ser permanentes a partir de então. E são necessárias, porque é uma linguagem que veio para ficar. E excluir as pessoas desse tipo de linguagem pode gerar também um comprometimento para a educação do futuro. Todas as ferramentas que puderem ser agregadas, elas têm que ser agregadas com conteúdo, com significado.
E se não houver o significado, um telefone é apenas um telefone. Os protocolos de segurança, aqueles que foram adotados naquele período de pandemia, no período crítico, né? Porque a gente não está livre do vírus ainda, né? A gente está bem relaxado. Como é que estão os protocolos de segurança nas escolas hoje? Marconi, os protocolos eles flexibilizaram bastante, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem mais a limitação do número de alunos por turma, como a gente tinha logo quando do retorno presencial. No entanto, as direções das escolas continuam primando pelos cuidados essenciais. Por exemplo, né, ainda se pede que as crianças utilizem máscara nos ambientes fechados, os dispensers de álcool em gel e outros elementos de higienização das mãos continuam sendo largamente utilizados nas escolas. Então, algumas questões, né, que tivemos que observar com mais afinco durante a pandemia, embora os protocolos hoje tenham flexibilizado, a gente ainda insiste no uso, porque não só o contágio pelo Covid-19, como uma gripe simples, né? Tudo isso foi muito minimizado com os cuidados que aprendemos a ter. E faz parte de um processo educativo que é conveniente que não se perca. Nesse sentido, as escolas têm sido bastante vigilantes. Acho que a gente tem que ter aprendido alguma coisa com a Covid, né? Por exemplo, você pode se proteger de um resfriado com o uso de máscara. Passou a ser uma coisa muito natural na vida da gente, que eu nunca tinha ouvido falar em usar máscara desde pequeno, né? Coisa que é muito comum no Oriente, mas a gente não tem esse hábito. A gente pode ter aprendido algumas coisas, né, com esse período duro. Eu creio que sim, né? Tornou-se uma peça de fundamental importância. A gente sempre tem no bolso da camisa, a gente sempre tem dentro do carro, né? Uma caixinha com a máscara descartável, porque não sabemos o momento de uma aglomeração e ficou o nosso alerta, né? Ficou um despertar de uma consciência para, como você muito bem colocou, algo que pode ser evitado e ser evitado com cuidado simples, né? Um resfriado, um vento que você pode pegar, né? Época de outono, por exemplo, que venta bastante, ou no inverno. Sim. Mas fala-se muito em defasagem do sistema educacional nesse período. Houve uma defasagem, eu não tenho noção do tamanho dessa defasagem. Isso tem essa defasagem mesmo, eu creio que sim, e a partir daí obrigou a gente a avançar ainda mais, a acelerar ainda mais o processo de educação? Entendo que sim, essa defasagem houve e, como eu colocava na primeira questão que você colocou, eu acho que a defasagem está muito mais ligada àquilo que se aprende com o convívio social numa sala de aula, né? Escola é rotina, é preciso que o cotidiano escolar seja acoplado a outras ferramentas de ensino-aprendizagem, como a aula expositiva, a presença do professor. Naturalmente que o exercício, quando ele não se dá com regularidade, caso que aconteceu na pandemia, né, as aulas ficaram online, mas o exercício regular do estudante, da disciplina de se sentar numa classe, de acompanhar a exposição num quadro, de observar o aprendizado também dos colegas, o movimento do professor pela sala, tudo isso vai gerar, como de fato gerou, e eu acredito nisso, as pesquisas têm demonstrado, um déficit na aprendizagem. Agora, é importante que se diga o seguinte, né? Precisamos avançar como sempre precisamos. Dessa vez, o avanço ele tem que vir com um adicional, que é o cumprimento dessa lacuna criada pela pandemia. Tem sim um fardo a mais para ser carregado nesse sentido, mas que não é impossível. Ele pode ser feito e tem medidas para isso. Na rede municipal, por exemplo, nós estamos tendo a figura do professor auxiliar de alfabetização. Imagine você e eu, quando fomos alfabetizados regularmente presentes em sala de aula. Tem uma geração de 2020 e 2021 que na idade da alfabetização estava em casa, assistindo o professor pelo tablet, pelo computador, à distância. Naturalmente, esse movimento de alfabetização não pode se dar com a mesma efetividade, com a mesma qualidade. E nós temos, por exemplo, na rede hoje a figura de um professor auxiliar de alfabetização, porque é uma resposta que o Brasil e o mundo vão ter que dar para essa faixa etária que sofreu esse impacto direto da pandemia. Ou seja, a gente vai ter que continuar acelerando, no mínimo do ritmo que estava, e dando um adicional para repor aquilo que foi perdido. Não tem dúvida, a leitura é exatamente essa. Serginho, semana passada nós tivemos aqui uma série de programas, inclusive combinando com o debate do projeto Eleitor do Futuro,
que tivemos a oportunidade de contactar algumas escolas, né, algumas crianças de várias escolas, de várias regiões, e deu para a gente observar uma disparidade muito grande entre escolas, né? Como é que como isso é monitorado? Marconi, isso é um fato concreto, né? A gente tem uma diferença, não há ainda uma equidade nos resultados da educação. A rede municipal de ensino de Diamantina, ela tenta fazer uma oferta com equidade, mas às vezes a forma como retorna essa oferta, ela enfrenta situações que não são da escola e que refletem dentro da escola, né? A área de inserção, por exemplo, em que as escolas operam, qual é o contexto social daquela área, qual é a condição da família que acompanha o desenvolvimento da criança, se a família comunga com a prestação do serviço que a escola propõe, se a família comunga e dá o retorno do acompanhamento necessário para que a criança tenha seu desenvolvimento. Então, todo esse acompanhamento é feito, não só pela Secretaria Municipal de Educação, mas pelas instituições parceiras, como o Desenvolvimento Social, a própria Superintendência Regional de Ensino, o Ministério Público, que é um parceiro de primeira hora, e os medidores oficiais também, né? Nós temos as avaliações externas, que medem o desempenho das crianças, em português e matemática, sobretudo, que são as oficiais. Agora, eu sempre chamo a atenção para o seguinte: a disparidade ela vai ocorrer mesmo nos níveis mais abastados da sociedade, mesmo nas instituições que são privilegiadas do ponto de vista financeiro. Nós vamos ter turmas que não são homogêneas, né? Elas têm, como toda a natureza humana, um caráter de heterogeneidade. Agora, o que importa, principalmente para a gente que tem acompanhado, né, esse movimento na educação pública, é entender que, para além do dado, existem outros elementos que são de fundamental importância. Por exemplo, nós temos alunos da zona rural de Diamantina, de escolas municipais, que foram classificados nas Olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática. Quer dizer, isso ocorreu num período em que 19 milhões de estudantes brasileiros concorreram nessas Olimpíadas e, felizmente, a nossa zona rural, com as nossas escolas rurais, conseguiram municiar os nossos alunos de condições para que eles pontuassem dentre tantos estudantes, muitos dos quais até em condições de privilégio, de existência física mesmo, de existência humana, né, do ponto de vista material. Por outro lado, eu tenho às vezes um índice educacional que não é excelente, mas eu tenho situações onde um professor que está ali inserido na área rural foi capaz de fazer a criança entender que ela precisa consumir uma água fervida, que ela precisa entender que não adianta, por exemplo, deixar de comer uma rapadura e comer muito macarrão, que a glicose vai aumentar do mesmo jeito. Então, tem outras situações envolvidas na educação que os medidores oficiais não pegam. E, às vezes, esse escalonamento, esse ranqueamento, ele vai criar um estigma, vai criar uma taxação, né? Uma marca para aquela escola ou para aquele estudante, quando, na verdade, esse cidadão, essa cidadã que está em formação, conseguiu, na escola também, conhecer e deter outros elementos que vão fazer muita diferença na sua vida e positivamente. Sérgio Nascimento, secretário municipal de Educação, estamos debatendo a educação aqui no município de Diamantina. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.